E tá na mão os principais notebooks com RTX 3050 que você pode comprar hoje no mercado brasileiro, que as coisas não tão fáceis, tá tudo caro. Então eu resolvi fazer esse guia aqui pra vocês. Aqui nós temos TUF F16 com RTX 3050 e Core 5 210H. Nós temos Lenovo Lock com RTX 3050 e o i5 12450HX. E aqui o Acer Nitro V com o i5 13420H e RTX 3050. Todas são RTX 3050 que o pessoal fala capada, né, que não é full power. Todas têm 6 GB de VRAM e todos esses notebooks 8 GB de memória RAM, todos foram testados iguais aqui. Nesse vídeo eu vou falar para vocês a diferença de desempenho, a diferença de construção, a diferença para fazer upgrade, o preço, a tela, tudo certinho. Mas eu vou começar de uma forma diferente. Geralmente eu começo falando de construção, de um monte de coisa. Eu já vou entregar logo de cara aquilo que você gosta de ver, que é desempenho. Então vamos ver de cara qual notebook que é mais forte. Mas antes, você precisa saber o preço de cada um. Vamos passar por isso agora. O Asus TUF F16, neste momento que eu estou gravando o vídeo, está saindo por volta dos R$ 5.098. Já adianto que nesse preço nenhum notebook com RTX 3050 vale tanto a pena assim, mas dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, se as coisas realmente ainda continuam caras e você não tem o que fazer, bom, daí fazer o que, né? Mas dependendo da época do ano, a gente consegue achar notebook com 4050 nessa faixa de preço. Mas vamos lá, Lenovo Lock, R$ 5.100 na Amazon, e o Acer Nitro V, o mais barato de todos, R$ 4.682 na Amazon. Pessoal, esses preços variam muito. Esses dias a gente mandou uma promoção do TUF por R$ 4.400 lá no grupo de ofertas. Às vezes aparece o Nitro V ainda mais barato. O Lock realmente nos últimos tempos tá meio carinho, sempre acima dos R$ 5.000, mas entra no grupo de ofertas também e fica ligado. Mas a questão é, até R$ 5.000, sendo esse Nitro V o mais barato de todos, né, por 4.600 e pouquinho, qual que é o mais forte? Bom, vamos lá, para chegar nesse resultado eu fiz 4 testes. 3 testes em jogos e 1 teste de trabalho. Os 3 testes em jogos foram feitos em um jogo que utiliza muito processador, em um que utiliza muita placa de vídeo e um outro mais equilibrado, para a gente poder ter essa média de qual que é melhor do que o outro. E eles se mantiveram muito bem em todos os jogos, todos eles rodaram muito bem, só que sim, a gente tem ali um que é melhor do que o outro, beleza? Bom, eu comecei aqui testando Forza Horizon 6, um novo jogo aí que foi lançado recentemente, que todos esses notebooks aqui rodam, porém é um jogo que já precisa de 16 GB de memória RAM para rodar bem. Lembra que eu falei que eu testei todos com 8? Pois é, mas todos esses aqui aceitam upgrade de memória RAM. Mais pra frente eu vou falar disso porque tem uns que são melhores do que outros nesse sentido. E dos 3 aqui, o TUF é o único que tem memória RAM DDR4, tá? Mas todas 8 GB. E mesmo assim, ainda um jogo que precisa de 16, eu rodei com 8, rodou tranquilo, dá pra jogar nesses 3 notebooks com um gráfico no alto. Aí vai ser um pouco mais difícil de você chegar nos 60 FPS, mas dá, fica jogável, mas o gráfico médio é o ideal. A maioria dos jogos, vocês estão vendo aí a gameplay, vai sair melhor nesses notebooks com 3050 com gráfico médio, dependendo do jogo, gráfico alto, nada mais do que isso, ok? Sempre em Full HD. Bom, fazendo teste em todos então, eu quero começar falando do TUF F16 com RTX 3050. Ele é o mais equilibrado daqui dos 3. Ele não é nem o mais forte, mas também nem o mais fraco. Ele tem um processador muito interessante. Esse Core 5 210H entrega bastante desempenho. A placa de vídeo, como eu falei, 65 watts de TGP, então não é diferente também dos outros. A média do TUF no Forza Horizon com gráfico alto, DLSS ligado no modo qualidade em Full HD, foi de 47 FPS. Depois eu refiz o teste no Acer Nitro V, que pegou 45 FPS, e o Lock com 51 FPS de média. E este aí é o gráfico do resultado, sendo então o Lock o notebook que pegou o melhor desempenho, seguido do TUF e por último o Nitro V. Percebe que a diferença, apesar de existente, ela é muito baixa desses 3 notebooks. Então assim, jogos de história que utilizam muita placa de vídeo, cara, os 3 rodam muito igual, assim, é pouca diferença de FPS. Essa diferença vai ficar maior quando se trata de processador. O Lock tem um processador com final HX, entrega mais desempenho. Por mais que não seja de 13ª geração, como é o caso do Nitro V aqui, ele ainda assim entrega mais desempenho. Então em jogos que precisam do processador, vocês vão ver que ele empurra mais, tá? E o TUF é aquela média entre o Acer e o Lock, pelo menos neste game. Depois eu fui para um jogo que utiliza bastante processador, Counter-Strike 2.
Fiz lá o presetzinho competitivo, coloquei ali no mapa da comunidade pra gente testar o benchmark e o resultado foi o seguinte: TUF F16 com 201 FPS de média. Já é bem interessante porque conseguiu mais do que 200 FPS de média, o que é bacana no CS, porque para essas telas gamers que esses notebooks têm, é bacana você ter uma média alta para conseguir travar ali os FPS para você conseguir utilizar todos os hertz dessa tela, né? Seguido, bom, temos aí o Acer Nitro V com 170 FPS de média, não conseguiu os 200, e o Loki com 214. Se manteve a mesma coisa, o mesmo resultado. Então, em primeiro lugar nós temos o Loki, este daí é o gráfico, né? O Loki em primeiro lugar com 214 FPS, depois nós temos o TUF F16 com 201 e o Acer com 170 FPS. O Acer se manteve o mais fraquinho dos três. Nesse jogo, no caso o CS, a diferença já é significativa, tá? Do Acer pro Loki, já dá pra notar mais diferença, porque realmente é um jogo que os FPS fazem bastante diferença, né? Bom, depois eu testei o Horizon Zero Dawn, um jogo também ali de história, gráfico bacana, utiliza ali CPU, utiliza também um pouco da GPU. O resultado foi o seguinte: testei o jogo no médio, configuração original em Full HD. O TUF eu consegui 74 FPS, o Acer 72 FPS e o Lenovo Lock Essential 76 FPS. Tá aí o resultado no gráfico, mais uma vez Lock na frente, depois nós temos o TUF e depois o Acer. E aqui é um jogo que, mais uma vez, apesar de ter essa diferença, né, no caso de 76 FPS pro Lock, pro que mais fraco de todos, que é o Acer, foi 72, gente, é uma diferença muito baixa, são 4 FPS só, não faz diferença nenhuma na sua vida. A questão é, testando na prática nos benchmarks, né, testando na teoria, né, nos benchmarks, de fato o Lock é o mais forte, TUF no meio e Acer por último. Mas na prática, jogando, são poucos os jogos que você vê diferença. E na hora de trabalhar, como é que eles se saem, né? Bom, fazendo um teste aqui do Premiere Pro de renderização de vídeo, né? Eu tenho um projeto de 3 minutos, onde eu coloco esses notebooks aqui para renderizar esse projeto, cheio de efeito, e a gente vê em quanto tempo eles renderizam. Quanto menor o tempo, melhor, certo? Bom, TUF F16 então, vamos começar com ele. TUF F16 renderizou o projeto em 2 minutos e 5 segundos. Bacana, já é menor do que o próprio tempo do projeto, que é 3 minutos, né? Bom, vamos para o Acer Nitro V então. O Acer Nitro V fez em 2 minutos e 6 segundos, um pouco mais do que o TUF, então ele está atrás do TUF. E por incrível que pareça, nesse teste, por algum motivo, o Lock demorou um pouco mais. 2 minutos e 14 segundos. Aí pode ser duas coisas. Bom, pode ser que a versão do Premiere não tá tão legal assim para a versão do processador do Lock, ou o processador do TUF conseguiu aproveitar melhor os novos plugins do Premiere. Talvez se eu alterasse a versão que eu estou testando do Premiere, talvez o Lock se mostrasse diferente. Mas nesse teste, por algum motivo, foi o único que ficou discrepante e o Lock foi o mais lento dos três, né? Mas mesmo assim, tá na mesma média, são poucos segundos de diferença. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: em questão de desempenho, de fato existe na teoria ali essa diferença. Na prática, gente, esses notebooks entregam muita coisa e você consegue fazer a mesma coisa em todos eles. Eu acho que o que mais tem de diferença são os recursos e construção, e é aí que muda. E vamos começar falando de recurso, especificamente upgrade. Esses 3 notebooks aceitam upgrade de memória RAM e de SSD, ok? Mas vamos começar abrindo esses 3. Olha só, eu abri o Lenovo Lock, eu quero começar mostrando a construção interna. Essa que vocês estão vendo é a construção interna do Lock. Ele tem apenas uma ventoinha com esses heat pipes passando pelo processador e pela placa de vídeo. E quando a gente compara com o TUF F16, olha a diferença de construção. Dá pra ver que a do TUF é superior, nós temos 2 ventoinhas, nós temos mais heat pipes passando pelo processador e pela placa de vídeo, que ajuda no resfriamento. Apesar de que não são notebooks que esquentam muito, nenhum dos 3 aqui tem problema de aquecimento, tá? Os 3 são notebooks frios, mas tudo bem, eu acho interessante mostrar essa diferença de construção. E essa é a construção do Acer, também são 2 ventoinhas, uma do lado da outra, não tem lâminas tão boas quanto a do Lock, nem quanto a do TUF, né? As lâminas da ventoinha, o que faz com que o Acer seja o notebook mais barulhento da mesa. Ele é significativamente barulhento, tá? Você tá jogando e ele liga as ventoinhas no máximo, fica um negócio doido. Já o TUF e o Lock não são barulhentos, ok? Bom, mostrando então essa diferença, você consegue ver que no caso do Lenovo Lock, nós temos apenas um slot de memória RAM e um slot extra de SSD, mas é um SSD bem pequenininho. É um tipo de SSD que é bem mais caro do que um SSD comum. No caso do TUF, nós temos 2 ali portas para você colocar a memória RAM, já temos um SSD NVMe e mais uma entrada NVMe. Bem mais fácil de upgrade, né? No Lock são só
um slot de RAM. Então assim, se ele já vier com 8, não tem como você comprar mais uma memória RAM de 8 para colocar 16. Você tem que tirar a memória RAM dele e comprar uma de 16, que é mais caro do que só mais uma de 8. Enquanto no TUF, você pode colocar duas memórias RAM. No Acer, também são 2 slots, tá? Então assim, nesse sentido, eu acho que o Lock perde em construção interna. Ele tem a construção mais simples e com menos possibilidade de upgrade mais fácil, tá? Lembrando, o Asus é o único que tem memória RAM DDR4. Na teoria, isso é um ponto negativo, porque as memórias RAM do Lock e do Acer são mais rápidas. Na prática, nos dias atuais, isso é um ponto positivo, porque a memória RAM DDR4 é muito mais barata do que uma DDR5, então sai muito mais barato você fazer um upgrade no Asus TUF F16. Ok? Bom, ainda seguindo nesse sentido de construção, vamos passar pela construção deles. Eu quero começar falando do Lock. Olha, Lenovo Lock é todo em plástico, aqui só está escrito Lock, tá? É um notebook leve, são 2,1 kg. Tem aqui uma entrada para cartão SD, muito legal para quem trabalha aí com imagem, câmera, drone, né? Tem aqui uma entrada USB tipo A. Aqui nós temos mais uma USB-A, HDMI, RJ45, entrada proprietária para o carregador, USB, que transmite imagem e dado, e aqui entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Lembrando, ele não carrega via USB-C, tá? Não dá para carregar via USB-C. E a parte de baixo também, toda de plástico. Quando a gente abre, a gente tem uma tela de 15 polegadas, 144 Hz, 16:9, normal, essa tela mais comprida, e 100% sRGB, tem certificação 100% sRGB, o que é bacana. Temos aqui a parte de dentro também de plástico, trackpadzinho pequeno, tem um teclado full size com tecla de função, numeral, enter botinha, tem aqui as setas, acima e baixo são bem pequenas, mas tem. Botão de ligar é separado e é um teclado retroiluminado, você pode ligar ou desligar essa retroiluminação branco frio, não dá para ligar, não dá para mudar a cor do LED, tá? Bom, já no caso do Nitro V, também todo em plástico, pega bastante marca de dedo, né, porque é preto aqui, então é mais escuro, você consegue pegar essas marcas de dedo, mas tudo bem. Aqui tem o logozinho Nitro, os risquinhos, né, chama mais atenção, mas é bem bonito o notebook, tá? Também na média de 2,1 kg. Aqui nós temos uma USB-A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone, e na outra lateral todas as outras conexões, incluindo RJ45 de internet, entrada para carregamento, HDMI, duas USB-A e aqui uma USB-C que transmite dados, imagem e carrega o notebook. Esse notebook ganha em conexão de todos, porque não sei se vocês perceberam, ele tem 3 USB tipo A, além da USB-C que carrega o notebook. O Lock e o TUF tem menos USB-A, só tem 2, e o TUF carrega USB-C, tá? Mas o Lock não carrega. Bom, abrindo aqui, também é uma tela 16:10, aqui são 144 Hz, não é 100% sRGB, então não é uma tela tão calibrada assim, mas é uma cor muito boa mesmo assim, a cor é maravilhosa, IPS, tudo igual. Aqui nós temos um teclado full size, também com as setinhas menorzinhas aqui, o trackpad bem maior do que o do Lock, e a retroiluminação branco frio, e o botão de ligar é no teclado, ok? Bom, e agora por último, o TUF, o único que tem acabamento em alumínio. Nós temos essa tampa dele bem bonita, em metal, alumínio, tá? Então já é uma construção diferenciada. O resto do notebook é plástico, então a parte de baixo, a parte de dentro é plástico. Temos aqui uma USB-A e todas as outras conexões desse lado de cá, incluindo RJ45, entrada proprietária para o carregamento, HDMI, USB-C e USB-A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Quando a gente abre, ele também tem uma das melhores telas, na minha opinião, aqui da lista, porque a tela dele já é uma tela 16:10, é uma tela maior, mais alta, de 16 polegadas. Bem interessante, né? Também 144 Hz, tá? Tem uma amostragem de cor muito boa. Tem um teclado bem legal, tá? O melhor teclado dessa lista. Por quê? Porque ele é bem espaçado, é bem grande, tem várias teclas de função, inclusive tecla de função extra aqui. Tem as setinhas todas do mesmo tamanho. Aqui as teclas numerais, o botão de ligar separado. E esse teclado é retroiluminado RGB. Dá para você escolher a cor do teclado no software do notebook, inclusive... É o melhor software daqui da mesa, tá? Todos têm software, mas o do TUF é sensacional. Vocês estão vendo aí, tem várias coisas que eu consigo controlar, inclusive a cor do RGB do teclado. Então, bem bacana. E plástico também na parte de dentro, mas é um plástico diferenciado. E tem aqui o trackpad grandão. Olha, não tem como dizer que em construção o TUF não ganha. Ele é o melhor. Tanto a construção interna quanto a construção externa, ele é o melhor, sem sombra de dúvidas. O Acer é a média entre os três, tá? A construção não é das piores, mas também não é o melhor.
mas é uma boa construção, ok? E tem ótimas conexões, as melhores conexões da lista fica com o Acer. O Lock não é que ele é ruim, ele ainda é bem construído, tá? Tenho ele, inclusive, faz tempo, faz mais de ano, e nunca tive problema. Mas se comparado com a construção dos outros dois, é o piorzinho, tá? É o que tem a construção mais simples, interna e externa. E sem contar que em tela, na minha opinião, o Asus ganha por ter uma tela de 16 polegadas, 16x10, você tem mais área. Bom, todos esses aqui não são notebooks com boas baterias. Nos meus testes, o TUF aqui conseguiu a melhor duração de bateria, em torno de 4 horas, seguida do Acer e do Lock, com mais ou menos 3 horas a 3 horas e meia de duração de bateria. São notebooks feitos para ele ficar na tomada, tá? Não é feito para você ficar usando fora da tomada. Todos esses aqui você usa na tomada, que daí você vai ter o melhor desempenho possível. São notebooks muito legais, servem para trabalhar perfeitamente, para editar vídeo, foto, para navegar na internet, para trabalhar com projeto de arquitetura, urbanismo, de engenharia, tudo isso daí. E também, claro, para jogar. São notebooks que rodam aí 95% dos jogos existentes hoje. Só não vão rodar jogos específicos que precisam de mais do que 6 GB de memória RAM dentro da placa de vídeo. Afinal de contas, todas essas placas de vídeo têm apenas 6 GB de VRAM. Então, Alan Wake 2, Indiana Jones, aí você não vai rodar aqui. Mas de resto, roda. A maioria dos jogos pesados hoje roda com tudo no mínimo ou médio em Full HD. E jogos mais leves, aí sim você consegue rodar com tudo no alto. São notebooks excelentes. Compre primeiro o que tiver mais barato. Nesse momento é o Acer. Então se fosse comprar nesse momento que eu tô gravando, eu iria no Acer sem sombra de dúvidas. Sim, o TUF tem uma construção melhor, ele é um notebook mais interessante, mas eu não acho que vale R$1.000 a mais do que custa o Acer, tá? Agora, se a diferença de preço for baixa, aí sim, compre o que tiver mais barato, que te agrada mais. Inclusive, comenta aqui embaixo qual desses que te agrada mais. Todos são excelentes. Há um tempo atrás, o Lock era o mais barato de todos. E por isso ele era o melhor. Porque, cara, você comprava o Lock por R$4.000. Teve gente que conseguiu comprar na Black Friday por menos do que isso. Aí ele era imbatível. Mas agora que tá tudo caro, a gente tem que analisar um pouco outros quesitos do notebook, né? Pra ver qual compensa. Se tem algum desses, comenta aqui embaixo. Links pra comprar tá aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal, entra lá no grupo de ofertas. Tamo junto, galera. Valeu e falou!